Carlson Gracie, prazer tê-lo aqui. Igualmente, eu que tenho esse prazer de estar aqui com vocês. Carlson, o que você nos tem a dizer sobre a performance da sua academia no Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro? Foi a melhor possível, inclusive agora nesse campeonato de marrom e preta, que são os cobras do Jiu-Jitsu, meus alunos ganharam e ganharam bem, com méritos. Inclusive aqui o Ricardo de la Riva, que está aqui ao meu lado, que venceu um dos maiores cobras, o filho do Hélio Gracie, que é um grande lutador também, Royler Gracie, e venceu com méritos. É o Ricardo de la Riva. E nós vamos perguntar ao Ricardo, foi duro ganhar de um Gracie? Foi uma luta muito dura, porque, como se dizem os Gracies os melhores, né? Tive que dar de tudo lá na hora, né? E um Gracie que estava invicto? Exatamente. Cheguei aqui na academia para treinar em 1982 para 83. Claro, chegando aqui tive uma recepção, encontrei uma galera e o De La Riva era um dos caras que estavam aqui, que, sabe, a gente teve uma empatia, é um cara que sempre me ajudou, eu gostava de ver o jogo dele, apesar de não conseguir fazer o que ele fazia, né? Porque dentro das academias de jiu-jitsu, o Carlson era conhecido por ter os caras mais pesados. Então, jogar por cima amassando. Então, eu entrei e achei um caminho ali, aquele caminho de amassar, de jogar por cima. E o De La Riva era totalmente ao contrário, né? Era um cara magrinho, franzino, que tinha as pernas flexíveis pra caramba. Parecia que o pé dele parecia que não tinha osso. E jogava sempre por baixo, com os caras mais pesados, e sempre se dava o jeito dele de se dar bem. Pelo que eu me lembre, o De La Riva já estava sem treino na academia do Marcos Vinícius Macedo Soares. E o Marcos Vinícius Macedo Soares é a faixa preta do Carlson Gracie. E para evoluir o jiu-jitsu do De La Riva, que já era bem habilidoso, ele levou para o Carlson, porque tinha mais material humano para evoluir o De La Riva. E foi nesse íntere aí que eu conheci ele, em 1980, que eu já era faixa roxa, e o menino já veio bem habilidoso, com aquela guarda dele fantástica, que já era boa pra caramba naquela época. Conheci o Ricardo na academia do Carlson Gracie, e a gente tinha uns 16 anos, 15, 16 anos de idade. Quem me levou para Carlson Gracie foi o Rosado, que acabou sendo tio dele também, porque eu namorava a Patrícia, e a Patrícia era a prima da Márcia, eu apresentei a Márcia para o Ricardo, a gente começou a andar muito junto. Os treinos dele com o pessoal era um absurdo. Como é que o Ricardo conseguia fazer as coisas que ele conseguia fazer com aquela flexibilidade, era uma coisa que espantava todo mundo. E esse negócio mesmo da guarda de La Riva, como surgiu, eu me lembro, o Ricardo inicialmente começou a chamar essa guarda que ele fazia com o pé para trás, até porque todo mundo sabe, se vocês estão vendo agora, sabe que o pé do bicho vai, né, encosta na perna, na batata da perna, uma coisa absurda. E o Carlson vendo aquilo, aquela guarda do De La Riva, vou ter que fazer aquela guarda do De La Riva. A gente mais antigo queria treinar de passar a guarda dele. Se você passasse aquela guarda, você tinha mais facilidade para passar até as guardas de cara mais antigos, mas que ele desenvolveu muito bem, porque ele parecia um macaco, ele tinha 4 mãos. O pé dele parecia que ele botava o pé fácil, e ele brincava com aquela guarda dele na flexibilidade. Quando eu ganhei a faixa roxa, eu falei, pô, eu já estou jogando muito por cima, agora eu quero jogar por baixo. Vou aprender a fazer guarda. Aí eu pedi o De La Riva para me ajudar, e o que a gente fazia? O dela já dava aula em alguns lugares, já era faixa preta, e aí eu ajudava ele em algumas aulas dele, e ele me pagava com aula para me ensinar a fazer a guarda. Então eu melhorei bastante, consegui. Claro, eu não tinha nem a pretensão de ter a guarda parecida com a dele, que meu biotipo é completamente diferente do dele. Mas dentro dos princípios de guarda dele, eu consegui adaptar para o meu corpo e criei a minha guardinha, o jeito que eu jogava por baixo. Ele foi o cara que me ajudou bastante nisso. E a gente ficou amigo não só dentro do tatame, como do lado de fora também, na vida.
apesar de eu ser um cara grande, eu sempre gostei mais de jogar por baixo, fazendo guarda, né? E a maioria dos caras do Carson, os competidores, gostavam de jogar por cima, ali passando guarda. E o De La Riva sempre foi um espelho para mim, sempre foi um cara que eu observei jogando, o estilo dele, para se adequar ao meu tipo físico, porque o jiu-jitsu é uma luta muito democrática, ela se adapta a qualquer tipo físico. Então, por mais que o De La Riva seja um cara pequeno, ele tem um jogo muito plástico, muito inteligente, e que eu usei algum tipo de movimentação dele, de ganchos, de posicionamentos técnicos, de pegadas, para adequar o meu jogo, já montando o meu jogo no início da minha trajetória competitiva. Então, o De La Riva foi um exemplo, não só para mim, mas para muitos lutadores do Carson que gostam de jogar por baixo. Na época, peso pena, assim, tinha alguns também mais leves, mas eu era um dos mais leves. E aquela turma, todo mundo pesado, né? O pessoal das antigas, né? Rosado, Rosental, né? Pinduca, né? Tudo, né? Os caras grandão, né? Essa turma tudo contemporâneo do senhor. Fala mais gente aí. O Peixotinho, era muita gente, Buchaú. O treino dele com os caras mais pesados era impressionante, porque a maioria dos lutadores da caça eram passadores, e o Ricardo lá de guardeiro, né, cara? Como poucos. E eu segui muito, aprendi muito com o Ricardo, muito mesmo. Essa união que a gente criou lá atrás é uma união muito grande. Eu posso ficar sem ver o De La Riva 5 anos que eu encontro com ele, parece que eu encontrei com ele ontem. O Ricardo estava lá quando eu lutei o primeiro campeonato, estava lá no meu corner. E para compensar, eu fui padrinho de casamento dele. Então, de qualquer maneira, tá tudo na família, Nós nos conhecemos na academia. Na verdade, eu fui ser aluna de jiu-jitsu dele, a convite da minha prima, Patrícia, que na época ela era namorada do Libório, Ricardo Libório. E como não tinha nenhuma menina para treinar, ela virou para mim e falou assim: poxa, Márcia, vamos treinar com o De La Riva? Aí eu falei assim: vamos então. Eu já fazia academia, sempre gostei muito de praticar esporte. E foi assim que a gente se conheceu. Eu era aluna dele, na verdade. Ele é uma pessoa extremamente generosa, muito trabalhador, muito esforçado, dedicado e, acima de tudo, tem um coração e uma bondade indescritíveis. Todo mundo que convive com ele, a gente costuma brincar e dizer que acaba se apaixonando por ele, que ele realmente é uma pessoa que emana positividade, ele tem sempre uma palavra boa para passar para todo mundo e, principalmente, conseguiu construir uma família que a gente chama de família De La Riva, que são os alunos, os amigos e todo mundo que faz parte dessa vida dele de jiu-jitsu. O meu pai, acredito que teve uma situação muito parecida com a minha quando ele era jovem, porque ele teve uma escolha de profissão que não era muito convencional à sua época. Então acredito que em muito sentido ele viveu algumas dificuldades parecidas com a minha. E por isso ele sempre me apoiou muito. Quando eu decidi fazer matemática e sair daquele caminho de engenharia, que é o mais convencional, né? Eu senti que muita gente olhou para isso com um pé atrás, olhou para isso com uma certa desconfiança. E meu pai viveu isso também, quando ele escolheu sair da engenharia, que eu não sei se vocês sabem, mas ele chegou a cursar 1 ano de engenharia, é um fato interessante. Assim, aconteceu a mesma coisa com ele quando ele resolveu sair da engenharia e ir para o jiu-jitsu, que era uma coisa completamente nova na época também, que é uma coisa que as pessoas ainda não viam com o mesmo olhar que elas veem hoje, que hoje em dia é uma coisa muito maior. E então ele sofreu várias dificuldades parecidas com a minha, mas como ele tem essa visão diferenciada, ele viveu uma coisa parecida, ele soube me apoiar e me motivar. Ele soube o que eu passava e por isso ele sempre quis me influenciar positivamente. Sempre quis falar: olha, segue seu sonho. Porque foi isso que ele viveu. E foi assim que ele obteve tanto destaque. Que ele viveu e vive o sonho dele. Eu vejo ele como se fosse um membro da nossa família, entendeu? Ele foi aluno do meu irmão, o Carson, né? Então o Carson apostou muita ficha nele, entendeu? Então fez dele um lutador extraordinário, né? Competidor, entendeu? Fora de série.
Na parte de competição, o De La Riva sempre foi um cara muito calmo, calmo até hoje. Claro, ele ficava, como todo mundo que ia competir, ficava um pouco nervoso, mas ele não demonstrava muito. A gente que conhecia ele um pouco mais sabia que ele estava tenso, mas sempre passou uma tranquilidade muito grande, inclusive na hora que estava na luta. Então você achava que ele estava em umas posições meio que assim, pô, difíceis, não estaria tão confortável, e o semblante era o mesmo. Foi um grande lutador, né? Fez história, fez um estilo de guarda, né? Que até hoje é conhecido como guarda De La Riva, o estilo de gancho, o estilo de guarda, não só pela flexibilidade, mas também pela leveza com que ele luta, né? A maneira que ele usa o jiu-jitsu, muito bonito, muito técnico, e foi um grande lutador, marcou toda uma geração, né? Um cara que se destacou muito na faixa preta de jiu-jitsu. E já no Carson ele já despontava como um garoto que ia longe, né? Tanto é que ele foi bem longe mesmo, depois que ele pegou a faixa preta, que ele quebrou praticamente, chato ficar falando isso aqui, a invencibilidade do Royler Gracie. O grande momento que eu me lembro de De La Riva como lutador, como atleta de competição, foi o embate dele com o Royler Gracie, isso não tem dúvida. Foi a grande luta, o grande momento, o ápice de dois caras extremamente técnicos, com uma qualidade técnica acima da média, se confrontando. Então foi um aprendizado. A luta dele com o Royler eu vi em VHS, entendeu? Então, quer dizer, é um modo que vale a pena você ver, vale a pena você estudar, porque por mais que os jiu-jitsu tenham evoluído, você vê como o apuro técnico dos dois, como eles tinham refino, né? Uma luta excepcional do De La Riva, com um oponente de altíssimo nível, com o Royler Gracie. Então, são dois ícones do esporte e que vale a pena você aprender vendo esses caras lutar. Bom, eu sou suspeito para falar, né? Foram 3 lutas que eu fiz com o De La Riva e ele ganhou 2 e eu ganhei a última. A última eu ganhei. Mas todas as lutas foram bem parecidas. Hoje mesmo, se você assiste às lutas, você não consegue muito identificar, ficou muito a critério do juiz. Para quem desse a luta ali com o Royler, ia ser muito bem dado, que o Royler assim, o tempo todo atacando também, foi muito giro. Mas o Royler é um atleta assim de... Nossa, foi uma honra lutar com ele. O Carson foi um excelente visualizador de lutadores. Ele sabia muito bem aonde trabalhar cada lutador. Com o De La Riva, não que todos os lutadores do Carson jogassem na guarda, mas, por exemplo, eu mesmo, ele queria que eu jogasse por cima, ele não queria que eu puxasse para a guarda. Porque minha guarda não era tão primorosa quanto o De La Riva. Já o De La Riva ele falou, puxa logo para a guarda, malandro. E só a partir daquela guarda maravilhosa que ele tem, que ele conseguiu desbancar o jogo do Royler. Porque o Royler sempre foi muito tático em campeonato, sempre ganhou. Só que o De La Riva antecipou a tática e ganhou ele na tática. Então a luta foi muito equilibrada, ele puxava para a guarda, ele tinha uma guarda muito boa, daí o nome da guarda De La Riva, né? E eu fiquei meio preso ali, o meu jogo, por alguma razão, não batia com o dele. Porque ele sempre esperava o Royler que todo mundo fosse trocar em pé com ele, o caramba, porque ele era bom em pé, ele era bom no judô também, era faixa preta de judô, ele não é bobo, treinava no Flamengo. E quando o De La Riva puxou ele para a guarda, matou ele, que também era considerado bom passador de guarda. Porra. Mas o De La Riva quebrou a passagem dele, porque ele se enrolou todo para passar a guarda. E a minha guarda o Royler passou. E eu não senti o De La Riva forte, mas eu senti ele bem maleável, bem flexível, que é uma coisa que é perigoso. Você às vezes luta com um cara que é muito forte e segura bem, ele consegue te mostrar os movimentos que ele está fazendo. O De La Riva ele não mostrava, talvez pela facilidade que ele tinha no jogo dele, de ser maleável, flexível. E isso é uma coisa que eu vejo. Todo cara que tem esse tipo de jogo é um cara mais difícil de se lutar. Para quem gosta de jiu-jitsu, uma pegada de mão, uma virada de dedo, isso tudo é importante. Para o público em geral não vai entender nada. Pô, os caras estão parados na mesma posição há muito tempo. Mas pra gente que gosta e que entende, cara, era cheio de detalhes, era cheio de nuances. Pô, essas lutas com o Royler foram as lutas mais memoráveis que eu lembro de De La Riva. Ó, a meu ver, o único... Não sei se chega a ser um defeito histórico, né? Mas a título assim, de um aperfeiçoamento histórico, acho que teria sido muito melhor ainda se o De La Riva e o Royler
tivessem convivido juntos e treinado juntos diariamente. Acho que isso para o jiu-jitsu, então, ia ser uma conquista maior ainda. Um passando experiência para o outro ali, um dando trabalho para o outro, e aí você, quando você está diante de um problema, né, de uma dificuldade, você tem que se aprimorar, você tem que superar aquela dificuldade. Né? Então eles se encontravam só em épocas de competição. A luta eram lutas bonitas, como se fosse um jogo de xadrez ali, aquela coisa toda, mas saía dali, você para ver os dois só no próximo campeonato, não sei o quê. E na minha visão, eles deveriam estar diariamente juntos ali, permanentemente, entendeu? Isso para o jiu-jitsu seria muito melhor. Isso aqui, a meu ver, o único defeito histórico foi esse. Dentro do jiu-jitsu, as pessoas que têm assim um nome, se sobressaem de alguma forma, eles deixam um legado, porque o jiu-jitsu é um esporte que está sempre em transformação, né? A luta está sempre em transformação. E o De La Riva criou uma guarda, que hoje tem o nome dele, né? A Guarda De La Riva, que eu acho que foi aí que ele criou assim, vamos dizer assim, a partir dessa criação, dessa guarda, dessa adaptação, ele criou um legado, assim, eu acho que todo mundo baseado na forma que o De La Riva lutava, e aí não só a forma dele fazer guarda, mas da forma dele se postar, da forma dele, sabe, tratar as pessoas, e aí você foi criando uma linhagem De La Riva. E ali natural das coisas, né? Ele saiu, criou a academia dele, criou os alunos dele, e aí uma costela do Carson e foi embora, como tantos outros fizeram. O que marca para mim a semente da escola De La Riva é a própria personalidade de De La Riva. Um cara íntegro, um cara de caráter, um cara sério, um professor, um mestre. E isso vai passando para os alunos dele, que sabem que tem que manter uma conduta ética e moral, o padrão da arte marcial, da filosofia da arte marcial. O De La Riva encarna bem isso, né? O cara correto, o cara sério, o cara autoconfiante. E isso se externa não só no estilo dele como competidor ou como professor, como de pessoa. E isso faz com que seja a semente, seja a cicatriz, a tatuagem, a assinatura dos alunos de De La Riva. A primeira academia que ele foi dar aula de forma independente, como De La Riva Jiu-Jitsu, foi numa academia chamada Marco Otávio. Inclusive foi lá que eu comecei a treinar jiu-jitsu com ele, foi lá que eu conheci a Academia Marco Otávio na rua Siqueira Campos, em Copacabana, próximo ao Túnel Velho. E ali ele começou com um tatame móvel. O professor Marco Otávio disponibilizava um horário noturno após as aulas da academia terem terminado, então ele tinha que colocar os tatames todo dia para dar as aulas, e no final da aula ele teria que retirar esses tatames. E logo depois o professor Marco Otávio disponibilizou uma areazinha fixa para os tatames. Quando eu fui ser aluna dele já existia esse espaço, era um espaço que anteriormente eram uns aparelhos de musculação e foi transformado num espaço de jiu-jitsu, ali que tudo começou. Bom, eu cheguei, cara, a pegar o De La Riva dando aula no Marco Otávio. Eu era judoca, nem era lutador de jiu-jitsu, e ele começando como De La Riva Jiu-Jitsu. E ele praticamente assim, né, puxou aula pra mim, chegou a dar treino, e eu praticamente não sabia nada de jiu-jitsu, e ele me acolheu muito bem lá. Tanto ele quanto me lembro que até o Libório fazia aula com ele lá, se eu não me engano era faixa azul. Mas era o início de De La Riva e o ponto que ele chegou. Pela pessoa que ele é também, pelo que eu conheço dele, eu não esperaria menos. Ele é um agregador, entendeu? As pessoas quando estão em volta dele sentem aquele astral positivo, entendeu? Atencioso com todo mundo. Então. E sempre quando eu vou na academia dele, eu me sinto bem, como se estivesse em casa. A academia do De La Riva eu enxergo como uma academia que eu faço parte diretamente, porque a gente é muito amigo, então eu me sinto em casa quando eu vou na academia dele. Tenho um grande prazer, fico muito feliz que eu boto meu filho para treinar com ele, é um amor barato. Vamos tirar o chapéu pro menino, né? Eu vou falar só para vocês que o menino cresceu. Porque eu era bem mais antigo do que ele. Quando ele entrou, que eu já falei anteriormente, eu era faixa roxa, tricampeão carioca. E eu vi o menino evoluir. O menino virou homem. E o homem virou mestre.
ser aluno do mestre Della Riva é um privilégio, uma honra. Na verdade, o mestre Della Riva, uma das marcas registradas dele, é que um aluno que chega hoje na academia tem a mesma atenção, o mesmo tratamento carinhoso do que um aluno que tem 10, 20, 30 anos junto dele. Ele é um pai, é um mestre, e ele é assim com todo mundo, com os alunos, quem vem de fora, porque a academia é visitada por pessoas do mundo inteiro. E eu cheguei aqui naquela porta, como ele faz com todo mundo, levantou, me recebeu, apertou minha mão, me apresentei. Aí eu olhei pra dentro do tatame e só vi homens, né? Aí eu falei assim, mas só tem homem. Ele falou assim, aqui não tem isso. Aqui não tem diferença de homem, não tem diferença de mulher. Aí eu olhei e falei assim, mas eu não sou mais jovem pra começar a fazer jiu-jitsu agora. Ele falou, jiu-jitsu não tem idade. Jiu-jitsu é pra quem quer. Cheguei aqui, eu vi uma família, era todo mundo unido, era o faixa branca, o faixa preta, e o faixa preta ajudando o faixa branca. E toda a família, ela tem uma liderança, né? Então a gente tem o mestre, que é o nosso pai, é o pai de todo mundo aqui, pai, irmão, amigo. Posso dizer que Della Riva também me forjou como homem social, né? Além do jiu-jitsu, ele vai além do tatame. Ele realmente molda nossa personalidade, nosso caráter. Ele tem uma aura que transmite para todo mundo e faz com que sejamos cada vez pessoas melhores mesmo. E quando eu entro numa academia que não é Della Riva pelo mundo, venho com o kimono Della Riva, todo mundo fica abismado. Pô, cara, eu tenho a faixa preta Della Riva, tá com ele no Rio de Janeiro, e todo mundo respeita o Della Riva, mesmo sem conhecer o Della Riva. O aprendizado, a educação, é uma coisa que a gente liga muito, por exemplo, a sala de aula. A gente liga muito a aprender vendo um livro, por exemplo. Mas uma das coisas mais importantes do aprendizado e uma das coisas que mais muda a vida de uma pessoa e a forma dela olhar o mundo é o exemplo. O dia a dia do meu pai, a maneira que ele lida com as pessoas e a mensagem que ele passa é de uma pessoa que tem uma postura exemplar, é de uma pessoa que tem uma postura ideal. Então, quando muitas pessoas que não tiveram essa figura, muitas pessoas que às vezes não tiveram a chance de ter isso numa sala de aula, ou que não tiveram a chance de ter isso em outros ambientes, quando essas pessoas vão no jiu-jitsu, vem alguém com sucesso, vem um professor que é sempre uma figura ideal pra gente, porque a gente sempre se espelha no professor, a gente sempre se espelha, que é a pessoa que ensina pra gente. Quando as pessoas veem essa figura e elas vão pra fora e veem que o Della Riva, que meu pai, tá sempre te tratando todo mundo como igual, não tá distinguindo quem é algum juiz ou quem é do jiu-jitsu ou quem tem um emprego menor, qualquer coisa assim, ele sempre está tratando igual, com respeito, com amor. Então é muito importante para alguém que às vezes nunca teve a chance de ter essa atenção, porque a nossa sociedade, principalmente, distingue muito, ter uma pessoa na vida que nem meu pai, que é uma pessoa que trata cada um como um igual, cada um como um filho, cada um como um irmão. Então eu só tenho que bater palmas pro Della Riva. Pra mim é meu ídolo. O cara é bom em todos os sentidos. Bom no jiu-jitsu, bom ser humano. Porque o cara ser bom no jiu-jitsu pra mim não diz muita coisa só não. O cara ser casca grossa. O cara ser casca grossa e ainda ter a índole e uma respeitabilidade, uma credibilidade como o Della Riva tem, pô, pra mim só me faz feliz de ele citar que eu ajudei ele na carreira dele. Me sinto muito feliz. Me sinto um privilegiado, envaidecido por ele falar no meu nome. Quem é aluno do Della Riva, quem tem esse privilégio de conviver com o Della Riva e passar por todas as etapas, tem um mestre no sentido mais maiúsculo e na essência da palavra, um mestre que ensina, que adverte, que entende, que compreende, que aconselha e que, claro, ensina muita técnica de jiu-jitsu. Hoje em dia eu sou um pai de família, sou o pai da Paola, procuro transferir todos os ensinamentos que o Della deu para mim na Equipe 1, na Yudan, na W2M, no dojo do Della Riva. Foi uma experiência de vida sensacional, de idoneidade, de respeito, de hierarquia. E isso tudo eu acho que são princípios e valores, são as convicções ideológicas preconizadas pelo Della Riva,
que eu procuro realmente transferir para a educação da Paola. Eu fui o primeiro faixa preta em 96 a levar a Escola de La Riva para os Estados Unidos. A gente abriu uma academia na Flórida, em Orlando. A coisa começou a acontecer lá fora. E as ideias foram começando, vamos abrir mais uma outra cidade, vamos abrir em outro país. E foi começando a dar formato nesse negócio que hoje a Escola de La Riva se tornou. Qualquer parte do mundo que você for hoje, você vai encontrar uma Escola de La Riva. A expansão da Escola de La Riva de Jiu-Jitsu e a solidificação dessas escolas é um motivo de grande alegria para a gente, para todos nós, porque é fruto de um trabalho muito árduo, que, como eu já coloquei, se estende há 35 anos. Bom, De La Riva é um grande mestre do jiu-jitsu, né? E com conhecimento de grappling incrível. Inclusive, ele anda migrando aí organicamente pro MMA. Essa transição do De La Riva para técnico de jiu-jitsu para MMA é uma transição natural, porque afinal ele está no DNA Carson Gracie. Pô, nada mais justo que o De La Riva seja hoje em dia preparador de lutadores que lutam no UFC, no MMA, como foi o caso do Minotauro, como foi o caso agora do Anderson Silva, né? Que eu falo para você, o De La Riva aprendeu o verdadeiro jiu-jitsu, eu diria para você, porque ele aprendeu com o Carson Gracie. E o Carson Gracie dava muita importância para essa vertente do jiu-jitsu eficiente. Do jiu-jitsu eficiente, tanto de kimono quanto sem kimono. Eu fui o primeiro a chamá-lo no camp nosso. Desde o começo da minha carreira, sempre treinei com ele, nos meus camps, desde 2003. O De La Riva sempre me ajudou e me mostrava várias posições que eu usei em muitas lutas. E o mestre De La Riva, ele tem a paciência, ele tem o dom de ensinar. E eu sou muito feliz de poder ter o mestre De La Riva me ensinando, me passando com paciência, com calma, toda a técnica que ele tem, todo o jiu-jitsu, todo o conhecimento que ele adquiriu com o mestre Carson, passando pra gente com tranquilidade, com serenidade, com a verdadeira sabedoria de um mestre. No MMA, com certeza, ele vai ter grande sucesso, porque grandes atletas se espelham nele e vão melhorar a parte técnica, realmente, né? O Anderson, ele fez uma grande luta. Ano passado ele tinha uma luta em Curitiba, em agosto, ia lutar comigo. Ele operou a vesícula, ficou 3 meses, né? Passou a cirurgia e quando foi no evento final do ano, 2, 3 meses depois, chamaram ele não tinha dado um treino, foi lutar nos Estados Unidos, né, contra o Daniel Comeu, peso campeão da categoria de cima, e mostrou muito jiu-jitsu, né, de tudo que ele vinha fazendo com o De La Riva durante esses anos. Ele mostrou uma evolução muito grande no jiu-jitsu. Então, com certeza, o De La Riva faz parte disso aí e tem dado resultado para grandes atletas aí no MMA. Então ele agora treinando o Anderson Silva, preparando o Anderson, eu acho que para ele é o ápice, para mostrar todo o seu talento, toda a sua qualidade técnica e tudo que ele pode acrescentar na carreira de lutador de MMA. Então eu acho que ele está muito gabaritado para passar, porque se não for ele que for passar o jiu-jitsu para o Anderson Silva, quem vai ser? Você entendeu? É um motivo também de muita satisfação, é muito prazeroso para ele estar nesse meio, envolvido com outros treinadores, com outro tipo de treino. Em suma, só agrega mesmo para a carreira dele, que já é uma carreira consolidada dentro do jiu-jitsu, e que ele está mostrando também essas outras habilidades que ele tem relacionadas ao MMA. Mestre De La Riva, o que você acha de fazer super lutas contra atletas da sua época, como Renzo ou Royler, essas revanches aí? Você toparia voltar ativa
Já fiquei sabendo aqui nos bastidores que tem gente, tem gente já cantando aqui o mestre De La Riva. E aí, vamos nessa, então. Gracie Pro? Antes de começar o programa, eu cantei essa pedra aqui. Eu falei, vem cá, De La Riva, você gostaria de fazer uma luta com o Renzo ano que vem, quem sabe? Deu tanta vontade que tô até com a mão gelada já. Deu vontade, ficou nervoso e tudo. Eu tinha feito uma aposentadoria em 2013, né, que eu fiz uma luta com o Yuki Nakai, que é um lutador do Japão, de jiu-jitsu e tal, que eu achei, pô, vou me aposentar, né, e depois disso me chamaram para fazer algumas outras lutas, né, lá nos Emirados, enfim. E esse convite da Kira, com certeza aí, né, sendo aqui no Brasil, melhor ainda, porque eu não quero, né, fazer no Brasil seria muito melhor, realmente. Porque os alunos estão aqui, né, exatamente. Fica mais gostoso, levar o né? pessoal pro Japão, pros Estados Unidos, pro Emirados, né, é mais vir pra cá, aqui, né? Apesar que o mestre tem academias no mundo inteiro, né? A gente tem umas academias lá no Japão e tal, mas aqui, né, na nossa terra, né, nosso país, nossa torcida também, né, vai ser bem interessante. Bom, em 1993 eu cheguei de volta ao Brasil, depois de ter passado um ano em Bali, tinha me mudado daqui dos Estados Unidos para lá, já que a situação econômica não estava muito boa, e tinha um hype violento, tinha um buzz numa possível luta entre o Renzo Gracie contra o De La Riva, quer dizer, dois mestres incríveis, e na época, né, o Renzo estava em grande forma e o De La Riva com aquela omoplata super temida, né, e eu acabei indo a esse evento lá na Hebraica e foi uma luta muito parelha, foi uma luta sensacional, um duelo de titãs, né, dois craques, e no final, faltando 30 segundos, o Renzo venceu por uma raspagem e existe aí agora um boato aí que de repente essa luta aconteceria novamente, os dois aí depois de vários anos. Agora, essa luta é o tipo da luta que, pô, dá um pé incrível, que eu pessoalmente assistiria. Pode botar pra jogo aí que eu compro o pay-per-view. Eu acredito que essa luta nova luta do Renzo com o De La Riva ia ser muito bom, né? Porque tá na onda dos remakes, né? Teve aí o Carlão com o Rafael, foi, pô, estourou, e agora pegar dois caras realmente que iniciaram, né? Raiz de jiu-jitsu mesmo, lá atrás. E eu acho que ia dar um público assim fenomenal. Ia ser uma coisa assim, que as pessoas fariam questão de que são teoricamente escolas diferentes, né? Que havia uma antiga rivalidade, vamos dizer assim, entre Carson e Barra, que só existia Carson Gracie e Barra Gracie, não existiam filiais. Então seria uma grande luta de dois ícones do jiu-jitsu. Renzo Gracie e Ricardo De La Riva, número 2. Eu acho que seria revolucionário. Eu acho que o jiu-jitsu precisa. Eu acho que seria sensacional, tanto pro Della, quanto pro Renzo, quanto pro esporte, para popularização ainda mais do jiu-jitsu, para desdemonização do esporte. São duas figuras muito carismáticas, são duas unanimidades, né? Tão difícil ter uma unanimidade em nível mundial no esporte. E se eu fosse mencionar duas figuras que o mundo inteiro não só aceita e aprova, como ama, De La Riva e Renzo Gracie são os dois mais queridos. Tecnicamente, são dois monstruosos, são dois dos mais icônicos. Então, eu acho que tem muito apelo, tem muita vontade, tem o filão em aberto. Eu acho que essa luta tem que ser promovida o quanto antes, independentemente do resultado. Treinava no caso diariamente, né, assim, não tinha horário de chegar e sair. O treino começava, tinha gente na academia, começava a treinar,
até o último sair e acabar o treino. Então, uma desses dias, tinha uma turma treinando num tatame mais ou menos de uns 60 metros quadrados, 70, devia ter umas 10 duplas rolando ao mesmo tempo, e uma dessas duplas era eu e o Murilo. Eu estava na época de faixa marrom, o Murilo de roxo, né? E todo mundo treinando junto, o Kaique, Zé Eduardo, Peixotinho, Pinduca, lá. E o Cássio, de repente, para todo mundo, chega lá no tatame, ele abre a porta, para todo mundo. Aí todo mundo parou, só vai ficar o De La Riva e o Murilo treinando. Aí o pessoal olhou assim, hoje a aula é esse treino. Então encostou todo mundo, só ficou o Murilo treinando, aquele amasso de sempre, aquele sufoco, aquela sobrevivência. E assim, ao final do treino, quando nós terminamos, depois, sei lá, 10, 15 minutos, que ninguém marcava tempo, né, o Cássio pode parar aí, pô, teve uma salva de palmas aí do pessoal, entendeu? Então foi assim, foi bom ter esse reconhecimento do Cássio, de ter parado um treino que tinham vários atletas e lutadores ali reconhecidos, todos campeões ali naquela equipe, né, a melhor equipe de todos os tempos, né, e dar esse privilégio para mim e para o Murilo. O De La Riva é um amigo querido, né, nós crescemos juntos no Carson, ele é um pouco mais velho que eu, mais leve do que eu, mas por curiosidade nós éramos parceiros de treino, né, então a gente treinava muito junto, treinei muito com o De La Riva, e era impressionante como um cara, eu era um ótimo competidor na época, como um cara, e ele também, né? Então como um cara mais leve, ele se portava tão bem em situações onde o peso, eu por cima jogando meu peso, era diverso para ele. Então ele sempre teve uma técnica fantástica, esse treino não acontecia há pelo menos 25 anos, acho que há 25 anos que eu não treinava com o De La Riva, e os dois com uma condição física boa para a idade e poder realmente desenvolver as técnicas do jiu-jitsu de uma forma bem, digamos, avançada, né? Porque nós adquirimos uma técnica no passar da nossa vida muito grande, porque nós vivemos os dois no jiu-jitsu. Embora não tenhamos mais a complexão física do passado, treinar com um cara da mesma idade, técnico, extremamente técnico, você pode soltar seu jogo ao mesmo tempo que ele solta o jogo dele, e é um aprendizado, né, sempre um aprendizado, né, com o De La Riva, é sempre um aprendizado, um cara nota 1000, super, uma lenda, escreveu o nome dele na história do jiu-jitsu com diversas lutas memoráveis, né, eu participei assim, de perto, podendo ver, podendo treinar, podendo aprender e ajudar na medida do possível. Então, para mim, De La Riva é um amigo querido, embora a gente se veja pouco, toda vez que a gente se encontra, parece que a gente se viu ontem. Uma honra assistir esse treino, porque eu conheço o De La Riva há muitos anos, e o Murilo, os ícones do jiu-jitsu, pessoas da melhor qualidade, como ser humano, como lutador. E, pô, é uma aula, praticamente uma aula, você vê eles treinando, depois de tantos anos de jiu-jitsu, você vê que eles continuam atualizados, treino da melhor qualidade. Isso pra mim não tem preço, né? A gente foi criado na mesma escola, a gente treinou a vida inteira juntos. E esse treino de hoje foi nada mais, nada menos que o jiu-jitsu moderno misturado com o jiu-jitsu antigo, né? Vocês viram aí que eles treinaram fácil, chegou quase a 15 a 16 minutos de treino. Bem solto, bem descontraído, mas com posições justas e ninguém perdendo posição. E quando um raspava, o outro raspava em seguida. E tentava encaixar, é difícil tentar encaixar a posição no nível dos dois, né?
para mim é um prazer estar aqui hoje nesse evento que está tendo aqui com o Murilo e Della Riva, esse treino que eles deram hoje, uma aula para todo mundo assistir, quem não está aqui assistir pelos canais do YouTube. E foi uma aula de mestre mesmo, do Della Riva e do Murilo, dois parceiros maravilhosos que eu gosto muito e todo mundo aprende cada dia mais um pouco com eles aqui nesses treinos. O Della Riva é um cara sensacional, o cara é bom atleta, é bom pai, é bom filho, é bom marido, então o cara resume tudo numa pessoa só. É difícil você conseguir reunir todos esses atributos numa pessoa só. Então eu estou aqui, estou muito feliz de estar aqui, sou muito amigo do Della Riva e sei que ele é muito amigo meu também. Propuseram essa oportunidade única de ser o mestre de cerimônia da graduação do Della Riva como faixa coral. Teve uma reunião, a equipe me convidou e a gente conversando rolou aquele momento principal, aquele silêncio eloquente, aquele silêncio constrangedor, que eu já imaginei que viria a pergunta com relação a quanto eu cobraria. E eles me perguntaram: Marinho, quanto vai ser? E aí eu olhei nos olhos deles todos e me perguntei quanto é o quê? Vocês estão querendo saber de mim quanto eu cobraria para conduzir a cerimônia que vai graduar, que vai coroar o Della Riva como faixa coral? Eu realmente sou uma pessoa muito romântica, sou uma pessoa de uma gratidão absurda. E eu perguntei para eles: quanto é então? Quanto é que eu pago? Se alguém tem que pagar, que saia do meu bolso. Foi uma das chances que o destino me deu de eu poder retribuir tudo que o Della Riva fez por mim em quase 25 anos de convivência. Mestre Della Riva, eu sei a importância dessa faixa coral para o senhor, o tanto que o senhor ama o esporte, o senhor é merecedor e nós só temos a ganhar e agradecer, tá bom? Muito feliz, parabéns, Deus abençoe. Estamos sempre juntos, meu amigo, te amo. Fico muito orgulhoso, muito feliz de poder estar lhe dando esses parabéns por essa faixa. Muitas saudades de você, mestre, você faz muita falta do meu lado, mas você está sempre aqui no meu coração. Eu te amo muito, sinto muitas saudades de estar aí com todo mundo. Beijão, amo todos vocês e aproveita essa festa aí que é muito merecida, mestre, te amo. Tudo que eu tenho, se eu cheguei em algum lugar, tudo isso é graças a você. Teve paciência comigo, teve fé, não desistiu de mim nunca, nem nos meus piores momentos. E parabéns por essa faixa coral e obrigado por ter me dado a oportunidade de participar com vocês esses 30 anos dessa caminhada. Você é um cara que veio de outro mundo para ajudar o pessoal aqui nessa terra aqui, do jeito que a gente vive, meu irmão. O Della Riva não é uma posição, não é uma manobra de jiu-jitsu. O Della Riva se confunde com a história do jiu-jitsu moderno. É como se o jiu-jitsu fosse ele e ele fosse o jiu-jitsu. Della Riva, eu acho que é mais do que merecida essa faixa coral. Eu acho que está mais do que na hora, o jiu-jitsu só está ganhando com isso. Você é um grande astro, né, dessa arte suave. É muito amor. Meu irmão, você que está recebendo essa faixa hoje, cara, eu quero te dizer que você mais do que ninguém merece uma homenagem linda, bonita,
representativa, você tem um coração maravilhoso. Nada supera esse teu caráter, essa tua simplicidade, essa tua firmeza, esse teu exemplo. Você é um cara muito amado, muito querido, cara. Quero dizer que eu te amo, meu irmão, do fundo do meu coração. Você merece exatamente isso tudo que você está vivendo agora. Meus amigos, vocês não sabem, é que eu vivi muito e não consigo embargar a voz, mas estou todo arrepiado, emocionado, francamente, para poder trazer esse gênio do jiu-jitsu, essa figura que ajudou muito mais do que foi ajudado. Tanto é que vocês estão aí, estão vendo e sendo testemunha de uma honra muito subida que eu tenho de dizer quem é quem no jiu-jitsu e poder dizer ao De La Riva o que ele realmente é. Não sou eu que estou dando, né? Ele que ganhou, ele que se fez. Então, De La Riva, me permita eu te botar essa faixa. Muito obrigado, De La Riva. Mestre Ricardo De La Riva Godet, pô, parabéns por esses 31 anos aí de faixa preta, essa faixa coral aí, e agradecemos todos os dias que você vem aqui de coração aberto, passar todo o teu conhecimento de jiu-jitsu. Muito obrigado. Eu também quero participar desse momento maravilhoso. De La Riva, faixa coral, puxa vida, que momentos que eu quando vi o De La Riva treinando lá no Castro, ele era magrinho e ninguém passava a guarda dele. Toda vez que ele ia treinar, eu falava, vem brother, olha ali brother, é impossível passar, olha lá, não vai passar nunca. Eu me divertia muito vendo o De La Riva treinar, porque ninguém passava a guarda dele. De La Riva, parabéns, irmão. Uma faixa coral. É uma faixa coral. O que é uma faixa coral? É uma faixa coral. Parabéns, irmão. Você merece. Por tudo que você faz e por tudo que você fez pelo jiu-jitsu. Você é um grande mestre. Você é o nosso mestre. De La Riva, um beijo no Serginho, malandro. Parabéns, faixa coral. Que momento maravilhoso. Você merece, De La Riva, porque você fez muito e você faz muito pelo nosso jiu-jitsu. Essa arte maravilhosa que é o jiu-jitsu. Um beijo pra você, De La Riva. Parabéns, faixa coral é faixa coral. Glu-glu, De La Riva,